Na Semana da Mobilidade Urbana, o governo federal está discutindo transportes alternativos em todo o país, entre eles a bicicleta. Desde 2017, Cláudio faz o trajeto de casa para o trabalho de bicicleta. No começo não foi fácil. Ele teve de achar alternativas para enfrentar o trânsito de Brasília. O que me ajudou muito foi ampliar meu conhecimento sobre as possibilidades do uso urbano da bicicleta. Em especial, procurar vias mais calmas, trajetos alternativos. No Dia Mundial Sem Carro, governo e organizações sociais destacam os benefícios do deslocamento a pé, de bicicleta ou usando o transporte público. Benefícios ambientais, uma vez que você tem menos carros na rua, né? Benefícios para a saúde, uma vez que se você não está em carro, em ônibus, você está menos susceptível a acidentes. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem 440 empreendimentos voltados para a mobilidade ativa, que dispensam o uso de motos e carros. Ao todo, os investimentos nesses projetos somam 5 bilhões e 800 milhões de reais. Para marcar o Dia Mundial Sem Carro, o governo federal lançou o selo Bicicleta Brasil, que vai certificar empresas e órgãos públicos que adotarem medidas que estimulem o transporte cicloviário. O objetivo principal dele é que a gente consiga estimular aí, né, a infraestrutura cicloviária, a destinação de recursos financeiros ao transporte cicloviário, a implantação, né, das ciclofaixas, ciclovias, vias compartilhadas, né, e com a sinalização, que é importantíssima, já foi destacada aí na fala da Senatran. Foi para enfrentar o luto que Renata se engajou de vez no trabalho da ONG Rodas da Paz de Brasília, que promove o uso da bicicleta. O filho dela morreu em outubro de 2017 em um acidente de trânsito enquanto pedalava. A bicicleta é o transporte do futuro. A pandemia veio provar isso assim, muitos países aproveitaram o momento para investir em mobilidade cicloviária. E isso, assim, estão mudando, inclusive, questões de trânsito, cidades grandes como Paris, Nova York. Importante lembrar que Teresópolis já tem 107 mil veículos emplacados no Detran, isso, né, 107 mil, aqueles com placa aqui em Teresópolis, fora os carros aí de outros municípios que circulam aqui, emplacados em outras localidades, e aqueles de visitantes. Soma-se a isso também a gasolina, a R$ 7,00 quase o litro, então buscar alternativas como a bicicleta, por exemplo, é fundamental, né? Quem sai de carro às sextas-feiras, principalmente, sabe do que eu estou falando. O caos que vira aí o centro da cidade e outros bairros. A Barra do Imbuí, por exemplo, também é uma localidade a ser observada, porque em breve o trânsito vai ficar estagnado ali o dia todo na Barra do Imbuí, devido a esse crescimento dessa região, né? O crescimento populacional dessa região. É a solução para ontem que deve ser pensada. Porém, apesar da necessidade de se investir em transportes como a bicicleta, por exemplo, infelizmente, os relatos de desrespeito a quem utiliza esse tipo de veículo são frequentes. Olha só o flagrante que recebemos hoje, que ilustra bem essa situação, né? Ciclofaixa é para bicicleta, para fazer caminhada, né, compartilhada com os caminhantes, ou para andar de moto, ou para parar a moto que seja. Não é estacionamento e não é a faixa para moto, mas infelizmente esse tipo de situação é registrada frequentemente na ciclofaixa, né, sem deixar de lado aquela situação que debatemos aqui 2 ou 3 dias no boletim informativo, esses absurdos que os motoqueiros vêm fazendo, atravessando o canteiro central em qualquer local e colocando em risco quem utiliza as bicicletas e os pedestres nesses trechos, né? Então cabe aí a necessidade também de fiscalização mais eficiente aqui no município. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com mais uma colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Quem passa pela Avenida Adelfim Moreira se espanta com o estado em que chegou o casarão da família Perry, solar da família Perry, ou então também chamado de Quinta das Magnólias. Essa casa foi tombada pelo INEPAC final dos anos 1980 e hoje está literalmente no chão, faltando aí cobrar as devidas responsabilidades de quem teve o descaso com o bem tombado, né? É muito importante tombar
os prédios que são de interesse histórico, mas também é necessário que se cobre a manutenção desses prédios. E o solar da família Perry, a Quinta das Magnólias, chegou a esse estado de praticamente um estado final, embora seja uma das construções mais interessantes da história de Teresópolis. Essa casa foi construída pelo administrador do Jorge Macho, que era o Ricardo Yacht. Ele constrói essa casa no ano 1850 e muda para ela logo em seguida, vai morrer em 64. Mais à frente, depois de mudar de mãos, essa casa vai virar propriedade do comendador Antônio da Silva Costa, que a filha dele vai se casar com o Filinto Perry, daí solar da família Perry. A família Perry, inclusive, que chegou a fazer processo de doação dessa casa junto ao IPHAN, para que o IPHAN criasse nesse espaço um museu botânico em Teresópolis, um museu botânico e britânico, porque os Perry são de descendência inglesa, britânica, então eles tinham uma intenção de que essa casa, já que eles não tinham herdeiros, as irmãs não tinham herdeiros, que Teresópolis ganhasse com essa propriedade deles. Imagina ganhar um museu botânico, um museu que fosse também contando um pouquinho da história dos ingleses na região da Serra dos Órgãos, especificamente em Teresópolis, que tem uma participação muito grande dos ingleses no processo de colonização. Bom, mas tudo isso é passado. Nós temos então hoje 3 imagens do solar da família Perry, Quinta das Magnólias, e uma imagem de como era esse solar na época do Richard Rich, lá em 1850, que ele tinha a construção primitiva, que é muito rara essa imagem do fundo Romildo Pires, do Pró-Memória, que certamente vai provocar o interesse das pessoas. É isso. Você sabia que Teresópolis começa a se destacar também no turismo cervejeiro? Bom, se não tem ideia ainda sobre esse tema, convido você a ver uma reportagem na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis sobre o assunto, uma reportagem especial produzida pela Nina Benedito, falando sobre esse setor que ganha cada vez mais adeptos e também mais interessados em experimentar sabores de cerveja aqui em nosso município e também em outros municípios da região serrana. A Nina conversou com a Ana Pampilon aí durante a semana, você já deve ter visto na programação da Diário TV, se não viu também vale o convite, e na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis traz todos os detalhes sobre esse assunto, quais as cervejarias que participam dessa rota cervejeira, como conhecer e como experimentar mais sabores, E lembrando que esse segmento aí, de turismo cervejeiro combina muito bem com outros que já são destaque aqui no município, o turismo gastronômico e, por que não, também o turismo ecológico. A pessoa vem, faz uma trilha aqui no fim de semana, no final da tarde, procura um bom ambiente para experimentar uma cerveja diferente produzida aqui em Teresópolis. Turismo e nosso município, tudo a ver. Bom, essas e outras notícias você também confere em nosso site, netdiario.com.br, e se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, você vê também na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que acompanha nossa programação aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!